Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Acabou de acabar agora o qualifying do Grande Prêmio de Mônaco. Antonelli, mais uma vez, fazendo história, mais uma vez, esse menino mostrando o que veio mesmo, né? Eu não vou mentir assim que eu não tenho o menor problema de dizer assim, de quebrar a cara assim, por coisas boas, né? Eu acho assim que a gente quebra a cara diversas vezes por coisas ruins, mas também por coisas boas na vida, né? E ver esse menino fazendo isso é muito bom pro esporte, né? Acho assim que a gente vê a história acontecer e tudo, né? Mas tal qual o notebook daqui de casa, que é horroroso, que no momento em que eu mais precisei desse notebook aqui, que eu estou usando minha colinha aqui, ele arregou. Inclusive eu estou tendo de usar um Paint aqui para ter colocado os tempos aqui, né? Vamos falar muito hoje sobre pressão, né? Na hora que a jeripoca pia, né? O Antonelli faz hoje a pole position, como já dito, 1:12.051. O Verstappen em segundo, 1:12.094. O Hamilton em terceiro, 1:12.279. Leclerc em quarto, em 1:12.351. Hadjar 1:12.434. Russell, vamos falar dele, é dele justamente aí que a gente vai falar. Russell em sexto, 1:12.445. Piastri em sétimo com 1:12.624. Oitavo, as McLaren 1:12. O Norris é 1:12. Ixi, acabei errando aqui no tempo que eu digitei aqui. Enfim, o Gasly em nono e o Lawson em sétimo. Gente, o que eu tenho a dizer aqui para vocês é o seguinte: eu quero falar muito assim sobre isso, justamente sobre Ferrari e Russell, especificamente. A Ferrari vinha liderou no treino livre 1, liderou no treino livre 2, foi segundo e terceiro no treino livre 3. Partindo do conceito onde o Leclerc é daqui, de Mônaco, né? Levando tudo isso em consideração, eu acho que a Ferrari, para mim, foi a maior flopagem nesse final de semana, até o exato instante. Até se ensaiava que a Ferrari pudesse ser alguma coisa na qualificação. Mas por que a Ferrari não é campeã de nada, absolutamente de nada? Inclusive hoje eu vou fazer um vídeo sobre a renovação do Leclerc, uma renovação de contrato que ele fez com a Ferrari. Eu vou pretendo fazer um vídeo mais tarde sobre isso, tá? Por que a Ferrari não ganha absolutamente nada nos últimos anos? Por causa justamente de quando a jeripoca pia, ela cede sob pressão. No momento mais importante do final de semana, para se liderar uma sessão de voltas ou tudo, a Ferrari mais uma vez flopa, né, gente? Mais uma vez a Ferrari flopa. Hamilton em terceiro e Leclerc em quarto é no mínimo decepcionante, porque por tudo que se ensaiou desses dois durante o final de semana, né? O Hamilton e o Leclerc acho assim que podiam muito mais, né? Tá legal que o tempo de volta deles não foi tão longe assim do Antonelli, mas eles são terceiro e quarto, o que não difere de outros finais de semana em que a Ferrari é sumida, né? Então eu posso dizer que quando a jeripoca pia, a Ferrari cede. A Ferrari cede no momento mais importante. No momento mais importante do final de semana, a Ferrari perde ritmo. A Ferrari, mais uma vez, peida na farofa, né? A Ferrari, mais uma vez, perde desempenho do nada. Não é questão climática que foi abordado isso, do porquê que a Ferrari perdeu tanto rendimento nos treinos livres para a qualificação. Foi uma diferença de um grau só. Não é questão de tempo, não é nem questão de nada. A questão é que a Ferrari, como um todo, né? Esse terceiro e quarto é bom, se a gente olhar, não é tão ruim assim, não é o fim do mundo. Beleza. Mas é o que se esperar de uma equipe que liderava nos treinos livres.
Talvez um pouco de mim, torcedor, entre nesse cenário aqui para fazer essas críticas. Talvez, eu até entendo isso. Mas é justo dizer que este P3 e P4 do Leclerc e do Hamilton explica muito porque a Ferrari não é nada, não é campeã de nada nos últimos anos todos. É por isso. Porque no momento em que se vai colocar pressão mesmo, no momento mais importante, é a primeira equipe a peidar na farofa. Foi assim de 2009 até então. Nos momentos mais importantes, a Ferrari peida na farofa. O Verstappen em segundo, gente, é um milagre. Assim, sabe? Assim, eu não sei o que é que o Verstappen fez para colocar esse carro em segundo lugar, né? Excepcional a volta dele, excepcional. O Antonelli em primeiro, até que a gente coloca um pouco na conta da Mercedes, mas também excepcional da parte dele, porque a Mercedes não vinha tendo não vinha tendo treinos livres tão satisfatórios assim, né? O Leclerc até que poderia ter feito alguma coisa, ele vinha bem, ele não vinha mal, né? Mas ele pedou, né? Bateu o carro. Bateu o carro chegando ali na seção da piscina ali, ó. Peidou. Bateu com a roda traseira na parede, né? E possivelmente, sei lá, vai saber. Vai que precisa trocar de câmbio, porque bateu a roda traseira. E quando baixa a roda traseira, o câmbio é afetado. E quando o câmbio tem que ser trocado, ele corre risco de perder posições por troca de componentes importantes do carro. Radiar bem em quinto, né? Acho que não foi. Se a gente olhar bem a distância do Verstappen com seus companheiros de equipe, não é tão ruim, né? Ficou 4 décimos, né? Mas ninguém, para mim, falando sobre essa questão de pressão, falando sobre essa questão de peidar na farofa, a gente tem que falar do Russell, em sexto, 1:12.445. E seu companheiro de equipe, 1:12.051. Até quando o Russell vai ficar assim, gente? Não pode um piloto do nível do Russell ter esse tipo de diferença de seu companheiro de equipe. Eu entendo, é uma questão emocional, é uma questão dessas coisas todas, mas o Russell tá peidando a farofa, né? Acho que tem que ser justo em dizer isso. E as McLaren? As McLaren em sétimo e oitavo, né? Piastri e Norris. As McLaren, elas vinham até bem, elas até estavam correndo um certo risco ali de risco não, né? Um risco positivo, né? De disputar a pole position, mas as duas péssimas, sétimo e oitavo horríveis, né? O Piastri na frente do Norris, né? Gasly em nono, sendo a única Alpine, no Q3, né? E o Liam Lawson muito bem, né? Não tinha muito mais o que fazer, o Liam Lawson, né? Assim, era o teto desse carro da Racing Bulls em décimo, né? Então acho que, tipo assim, eu acho que esses são os detalhes que eu gostaria de acrescentar desse Q3, né? Mas foi emocionante, né? Claro que, como eu falei, né, gente, muitos ali, para mim, muitas decepções e muitos elogios, né? Como eu já falei, né, as críticas minhas vai para a Ferrari, a crítica minha vai para o Leclerc, a crítica minha vai para o Russell, a crítica minha vai para as McLaren super discretas. E eu acho que para mim os fenomenais nesse quali. O Antonelli, né, que como eu já falei, não tinha credencial para ser pole position aqui, né? E foi lá e fez, né? A velocidade está no sangue desse menino, né? E como eu falei no início do vídeo, é tão bom estar errado dessa maneira, né? Você sendo pessimista com relação ao desempenho desse menino e ele fazer isso que ele está fazendo na Fórmula 1. É algo surreal, assim, para nós fãs, assim, que aprecia a velocidade e tudo, né? E o Verstappen também, né? Mais uma vez dizendo, colocando esse carro, que teoricamente era inferior aos da Ferrari, na frente das Ferraris, né? Mas enfim, no Q2, os eliminados foram o Albon, o Sainz, o Hülkenberg, o Colapinto, o Lindblad e o Bortoleto, né? Mas o Williams aí mesmo, né? Não sai desse buraco nunca, né? Vai ficar sempre nesse quase, né? Também, né? Sainz teve um momento de adrenalina ali também no finalzinho do Q1, né?
Ele acabou, estava em um sério risco de não ir pro Q2, acabou indo na Bacia das Almas, né? E acho que foi bem, né? Eu acho que tudo que ele podia fazer, mas ele estava sempre um passo atrás do álbum no final de semana inteiro, né? O Huckenberg entra nessa turminha de quando a pressão entra, arrega, né? Ele é mais um que entra, porque a Audi vinha muito bem, né? Tanto com o Bortoleto quanto com o Huckenberg, né? Mas entra nessa turminha de que quando a pressão aponta, eles peidam. E mais uma vez, a Audi que vinha com todo aquele estímulo de que iria os dois carros da Audi pro Q3, olha aí, os dois eliminados no Q1, no Q2, gente. Decepcionante a Audi na minha visão, tá? Porque ela vinha bem. Colapinto também muito longe do Gasly e tudo. Colapinto também naqueles finais de semana que ele vinha tendo, quando ele tinha velocidade demais e quando ele tinha mais, quando ele queria dirigir mais do que o carro, né? Ele nunca se deu bem nessa pista também, né? Verdade seja dita, né? Nenhum momento que ele disputou nessa pista ele foi bem, nem no ano passado e nem nesse, né? Lindblad, como sempre, o carro dele dando alguma coisa, né? Não foi bem também, né? Eu não sei se... Não, ele já correu aqui já, então não dá pra passar pano pra esse desempenho dele, não. E o Bortoleto, gente. O Bortoleto, ele vinha bem, tava garantido no Q2, tentou mais uma volta e bateu. Assim, bateu e um acidente assim, desculpa, bizarro. Não dá para aceitar esse erro do Bortoleto, né? Acho que já tá tempo demais na Fórmula 1 para esse tipo de erro não acontecer, né? Então, peidou na farofa também o Bortoleto, né? Peidou na farofa também porque ele tinha condições de ir pro Q2, né? Ele só foi pro Q2 porque ele tinha tempo de volta suficiente para ir pro Q2 na ocasião. Ele bateu no Q1. Por quê? Por que fazer mais uma volta, meu Deus do céu? Pra quê? Qual a necessidade? Você já tinha tempo para fazer. Não tinha necessidade de mais uma volta. E bateu a troco de nada. Então, muito mal o Bortoleto também nessa posição. Posição da Audi horrível, né? Enfim, né? No Q1, os eliminados foram o Ocon, o Pérez em 18º, o Berman em 19º, 20º Bottas, 21º Alonso e 22º Stroll, né? Aqui, gente, eu tenho só que acrescentar só o Bottas, né? Assim, que aqui nenhum desses aqui, inclusive a gente tem que dizer, né? A Haas mal, né? A Haas horrível, a Haas assim pessimamente mal, né? Acho que é o pior resultado do final de semana e o Berman mais uma vez com a sua inconsistência. É mais rápido que o Ocon e tudo, mas mais uma vez sendo inconsistente. Né? Sendo inconsistente. Ele é um piloto nitidamente mais rápido, mas mais uma vez a sua inconsistência entra em seu paladar e aí, né? 19º para ele. E o Bottas uma peteca de Tassana cada vez mais, está sendo cogitado que vai ser substituído porque ele está rendendo muito mal, né? E aí aqui, né, gente? Muito atrás do Sérgio Pérez, mesmo apesar de ter sido eliminado no Q1 também, o Pérez, né? Mas muito atrás do Sérgio Pérez, o Bottas. E as Aston Martin, uma piada, né? Uma piada, Aston Martin, 21º. O Stroll é tão bizarro que não importa, né? Não importa se o carro é bom, se o carro é ruim, se o carro é péssimo, se o carro é o que for. Não adianta. Os deuses do automobilismo jamais permitirão que ele vai ficar à frente do Alonso. Não vai, né? Aston Martin não foi bem em nenhum momento, né? Talvez um dos piores finais de semana da Aston Martin, mas para fazer pinturinha no carro, para fazer pinturinha especial e tudo, esses caras mandam bem pra caramba, né? Então, é decepcionante, assim. Assim, né, gente, é como se diz, né? Eu até peço desculpas, assim, que eu tô com uma fala um pouco mais raiva, com mais raiva aqui, porque não posso deixar de negar de que esse notebook meu é nojento, né? Então, assim, isso me deu uma certa raivinha a mais, né? Mas nada me deixou com mais raiva. Claro, é como eu tô falando pra vocês, né? Eu acho, assim, que entra muito aquela questão, assim, da esperança, né? Entra muito a questão da esperança
de que equipes ou pilotos que a gente vê como potenciais, assim, decepcionando. A gente também fica com raiva dessas coisas também. A gente entra, assim, nessa questão, assim, de ter uma certa raiva, porque chega uma hora, assim, que você pensa assim, tá, até quando? Até quando vai acontecer isso, né? Até quando a Ferrari vai ficar nesse quase? Até quando a Ferrari vai ficar nessa flopagem? Até quando o Russell vai ficar nessa vertente muito atrás do Antonelli? Né? Até quando, né? Enfim, muitas coisas assim que pode parecer até uma certa besteira da minha parte, não deixa de ser verdade, né, gente? Então, assim, então eu lamento, assim, um pouco minha raiva, assim, um pouco, que eu deixei um pouco a passar, mas, assim, muitos pilotos aqui que, sinceramente, minha paciência tá se esgotando, assim, sabe? Porque até quando, sabe? Até quando certos pilotos aqui vão, sabe, continuar com esses desempenhos e tudo, né? É um grande prêmio onde a pressão está no máximo e cabe a esses caras se darem bem diante dessa pressão, né? Porque teve muitos aqui que são excepcionais, né? O Antonelli, Verstappen, o Radiar, por que não, né? Gasly também, né? Liam Lawson também, né? A gente tem que elogiar, né? Mas tem muitos pilotos assim que, sinceramente, até quando vai? Até quando, né? Então, né? Enfim. Então é isso aí que eu gostei desse vídeo. Até peço desculpas assim, minha postura um pouco mais raivosa assim nesse vídeo, mas é isso, gente, é isso, né? Vamos ver como é que vai ser a corrida de amanhã. Então, eu tô querendo muito ver como é que vai ser a corrida com esses carros, porque eles são menores, né? E eu quero muito ver a queima-roupa, como é que vai ser nessa pista, né? Assim, graças a Deus não vai ser aquela manipulação que foi ano passado, aquela piada de grande prêmio que foi o ano passado, né? Mas assim, que agora não vai ter mais aquela regra ridícula, né, que, né, rendeu tudo aquilo que a gente teve que ver, tudo aquilo que a gente teve que engolir no ano passado, né, de pitstops obrigatórios, de pilotinhos omissos e bundões, freando o ritmo dos adversários atrás, para o seu companheirinho de equipe fazer um pit stop decente e terminar à frente, né, sabe? Então eu quero muito ver, né? Quero muito ver como é que vai ser esse final de semana, né? E até porque também, como eu falei, né? Esses carros são menores, né? E em pistas como essa é que vai fazer mais a diferença ainda nessa questão do quanto esses carros são menores, se vai haver mais riscos. Será que esses pilotos vão ser bundões e ficar o tempo todo atrás um do outro e não vai fazer absolutamente nada? Né? Vamos ver, eu quero muito ver como é que vai ser a corrida, mas eu sou bem pés no chão, né? Eu me deixei levar e tudo, mas toda vez que eu tenho essa esperança, sempre alguma coisa me decepciona, né? Mas assim, vamos ver como é que vai ser a corrida de amanhã, tá? Então é isso aí, gente. Um fortíssimo abraço a todos. Desculpa um pouco a alteração de voz e tudo, mas é isso que eu tenho a dizer a vocês, tá? Fortíssimo abraço a todos e até amanhã. É nóis, estamos aí.